mostrar que o Altíssimo não se arrepende. Depois irei mostrar ele se arrependendo. Vou ler como está escrito nessa Bíblia. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Ezequiel 24, versículo 14. Eu, o Senhor, disse, será assim, e o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Observa que nessas passagens o Altíssimo não se arrepende, nem faz mudanças, ou seja, ele não muda. Agora vou mostrar ao contrário. Êxodo 32, versículo 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera haver de fazer ao seu povo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6 ao 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Jonas 3 e 10, ele arrependeu. Segundo Reis 20, versículo 1 ao 7, ele se arrependeu. Gênesis 18, 23 ao 33, ele se arrependeu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 35, o Altíssimo se arrependeu de ter posto Saul como rei. Jeremias 18, versículo 8 ao 10, ele se arrependeu. Meu irmão, minha irmã, essa Bíblia foi um livro que Satanás fez para enganar a população mundial. Mas o Altíssimo Yahweh, com a sua grande sabedoria, vai desmascarar Satanás, usando a mesma Bíblia que ele adulterou, para mostrar à população mundial que a verdade é outra. Tá ok? Sara é a mulher de Abraão. Tera é o pai de Abraão. Observa, Sara é nora de Tera. Gênesis 11, versículo 31. Vou mostrar agora ao contrário. Sara é filha de Tera. Gênesis 20, versículo 10 ao 12. Os gigantes existiam antes do dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo 23. Mesmo depois do dilúvio, os gigantes continuaram existindo. Números capítulo 13, versículo 33. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Josias era o pai de Jeconias. Mateus capítulo 1, versículo 11. Josias era o avô de Jeconias. 1 Crônicas capítulo 3, versículo 15 ao 16. O pai de Salatiel foi Jeconias. Mateus 1, verso 12. O pai de Salatiel foi Neri. Lucas 3 e 27. Em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 10. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250. Em 1 Reis 9, 23. Estes eram os chefes dos oficiais que Salomão tinha, 550.
Gálatas 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei. Gálatas 6 e 5: porque cada qual levará a sua própria carga. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão do Altíssimo. Romanos 3 e 23. Em Romanos 3 e 10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Em Salmo 14, verso 3, não há quem faça o bem, não há sequer um. Agora irei mostrar ao contrário. Em Jó capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era íntegro e reto. Em Gênesis 7, versículo 1, depois disse o Altíssimo a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nessa geração. Em Lucas capítulo 1, versículo 6, eram ambos justos perante o Altíssimo, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Altíssimo. Provérbios capítulo 4, versículo 7, a sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Veja bem que aqui nessa passagem está mandando adquirir a sabedoria, ser sábio. Agora vou mostrar a contradição. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há em muito enfado. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Mateus, capítulo 1, versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yahushua. Em Lucas capítulo 3, versículo 23, e o mesmo Yahushua, quando começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, filho, como se julgava, de José, o qual foi filho de Eli. Agora vou mostrar em 2 Samuel 24, verso 1, a ira do Altíssimo se tornou a acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai numerar o povo de Israel e Judá. Observa que aqui é o Altíssimo que está mandando numerar o povo. Agora vou mostrar o contrário. Em 1 Crônicas 21, verso 1, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Ninguém jamais viu ao Altíssimo, João 1 e 18, João 6 e 46, 1 João 4, versículo 12. Já vou mostrar o contrário agora. Jacó viu o Altíssimo cara a cara, Gênesis 32, verso 30, Êxodo 33 e 11. Falava o Altíssimo a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 24, 9 e 11. Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões viram o Altíssimo. Amós 9, 1. Viu o Altíssimo em pé junto ao altar. Gênesis 26, 2. Apareceu-lhe o Altíssimo. Em 2 Crônicas 36, 18, tinha Zedequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Em 2 Reis 24, 18, tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar.
Em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora vou mostrar o contraditório. Provérbios 31, verso 6. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que beba e se esqueça da sua pobreza. Agora irei falar sobre jurar. Gênesis 21, versículo 24. Respondeu Abraão: eu jurarei. Gênesis 22:16. Por mim mesmo jurei, diz o Altíssimo. Em Gênesis 31:53. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Ao Altíssimo temerás, a ele servirás e a ele chegarás e pelo seu nome jurarás. Hebreus 6:13. Quando o Altíssimo fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Em Hebreus capítulo 6, versículo 16, os homens juraram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Vou mostrar agora as contradições. Mateus 5 e 34 ao 35. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu por ser o trono do Altíssimo, nem pela terra por ser o estrado de seus pés. Em Tiago capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Agora, neste momento, eu irei mostrar os 4 cavaleiros do Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão,